Antes que a alma aceite, o corpo já sabe. Antes que a linguagem encontre uma palavra, antes mesmo que a consciência admita a travessia, antes que tenhamos coragem de dizer: estou envelhecendo, o nosso corpo já percebeu. Ele percebeu antes de nós. Pensar é uma forma de amadurecer. Comunicar é uma forma de existir. Eu sou o professor Miranda. Eu sou PhD. E este é um convite que lhe faço para encontrar a lucidez. O corpo não é apenas um instrumento. Há algo de profundamente misterioso nisso. Porque passamos boa parte da nossa vida acreditando que somos nós que conduzimos o corpo. Imaginamos que ele nos pertence como uma propriedade, como se o corpo fosse um mero instrumento, como se ele representasse uma máquina obediente aos nossos desejos. Costumamos dizer meu corpo como quem diz a minha casa, o meu carro, a minha roupa. Mas talvez a maturidade comece justamente quando descobrimos que o corpo é apenas aquilo que possuímos. O corpo, meu amigo e minha amiga, também é aquilo que nos possui. Ele nos carrega, ele nos limita, nos revela, nos denuncia. O corpo nos protege e, em silêncio, escreve em nós a própria passagem do tempo. E, de repente, em determinado dia, sem pedir licença, ele começa a contar. O corpo conta o tempo. O corpo conta o tempo de muitas formas. Conta nos cabelos que embranquecem, na pele que perde o frescor, no rosto onde surgem marcas que não estavam ali, ou que talvez estivessem apenas esperando a hora de efetivamente aparecer. O corpo conta o tempo nos gestos que se tornam um pouco mais lentos, nos reflexos que já não obedecem com a mesma rapidez. Mas conta também nos músculos, que antes respondiam como soldados e agora parecem negociar cada movimento. O corpo conta o tempo nas articulações, que rangem discretamente, mas conta também nos joelhos, que reclamam da estrada, e no meu ombro, que guarda a memória de uma queda antiga. Mas o corpo também conta o tempo no cansaço, que já não se dissolve como uma noite de sono bem dormida. Quando o cansaço muda de natureza. Antes,
Bastava a gente dormir, bastava descansar um pouco, bastava o corpo deitar e no dia seguinte o mundo parecia novamente possível. Mas sabe de uma coisa? Chega uma idade em que o cansaço muda de natureza. Ele não é apenas físico. O cansaço passa a se misturar com os nossos pensamentos. Ele literalmente pesa na disposição, deixando inclusive o raciocínio mais lento. O cansaço cria uma espécie de névoa entre a nossa vontade e a ação. E é então que a gente percebe que algo talvez seja doloroso de admitir. O corpo já não acompanha todas as ordens da alma. Há uma distância nova entre querer e poder. E essa distância é uma das primeiras notícias concretas do envelhecimento. O espelho e a negação. Talvez uma das experiências mais delicadas de envelhecer seja olhar para o espelho e sentir que ali há uma pequena estranheza. Não é que não consigamos reconhecer completamente o rosto. Não. Claro que nós reconhecemos, mas há nele alguma coisa que parece ter chegado antes de nós. É uma marca, uma sombra, um vinco, uma dobra. É um olhar mais cansado, um contorno alterado, um cabelo ausente, uma brancura inesperada. Meu querido e minha querida, o espelho deixa de ser apenas um objeto doméstico. Ele se converte numa espécie de testemunha. E nem sempre gostamos do testemunho do espelho. Durante algum tempo, tentamos negociar com a imagem. Procuramos ângulos melhores, luzes mais generosas, fotos antigas. Buscamos comparações injustas e costumamos dizer que é impressão, que foi uma semana difícil, que é só cansaço. Costumamos afirmar que depois melhora. Mas o espelho possui uma honestidade incômoda. Ele não consola, ele não interpreta, não ameniza. O espelho não mente. O espelho apenas nos devolve a idade que sentimos por dentro. Aquilo que o espelho devolve pode ferir porque nem sempre coincide com a idade que sentimos por dentro de nós. Por dentro, muitas vezes, ainda somos jovens em lugares invisíveis. Ainda há desejos jovens, lembranças jovens, medos jovens, vergonhas e impulsos jovens. Ainda existe dentro de nós uma versão antiga de nós mesmos, que continua caminhando como se não tivesse recebido a notícia de que o tempo passou. Mas o corpo recebeu. E o corpo
assinou o documento antes da alma. A juventude e a fantasia da força. Na juventude, quase todos nós fazemos um pacto silencioso com o nosso corpo. Acreditamos que ele sempre estará disponível, que responderá sempre, que suportará tudo, que bastará uma ordem e ele obedecerá imediatamente. Dormimos pouco, comemos mal, bebemos demais, trabalhamos além da conta, sofremos com dramaticidade, exigimos do corpo uma fidelidade quase absurda. Tratamos o corpo como se ele fosse inesgotável. Há nisso uma crueldade inconsciente. Não uma crueldade maldosa, mas uma crueldade típica da ignorância. A juventude não sabe que é jovem. Ela apenas vive como se a potência fosse natural, eterna e garantida para sempre. A bênção silenciosa. O jovem não acorda agradecendo porque o joelho não dói. Não se emociona porque a coluna permite levantar de forma abrupta. Não celebra a respiração fácil e não percebe o milagre da recuperação rápida. A juventude costuma confundir saúde com normalidade, mas envelhecer nos ensina que muita coisa que chamávamos de normal era, na verdade, uma bênção silenciosa. Subir escadas sem pensar, dormir e acordar inteiro, comer sem consequência, correr sem cálculo, fazer planos sem consultar o corpo. Tudo isso, meu querido e minha querida, parecia simples, até que de repente deixa de ser. Por hoje é isto. Talvez seja aí que o envelhecimento comece a nos ensinar a sua primeira lição. Não somos donos absolutos do nosso corpo. Somos apenas habitantes dele. E quando o corpo começa a falar, precisamos decidir se vamos tratá-lo como inimigo ou como mensageiro. Meu amigo e minha amiga, no próximo vídeo nós vamos dar o passo seguinte. Pensar porque o corpo não é nosso inimigo, como ele nos ensina o limite e por que envelhecer pode ser também uma forma de reconciliação. Mas antes, eu lhe pergunto, em que momento você percebeu que o seu corpo começou a contar o tempo antes de você? Escreva nos comentários a sua resposta. Talvez ajude outras pessoas a envelhecerem com menos medo e mais
dignidade. Curte este vídeo, compartilha e vamos em frente, porque roda que não gira, cria limo.